Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta. Hoje, dia 12 de junho de 2024, aula de número 4, já do nosso nível 1. Vamos às nossas prévias tão tradicionais, em que vamos focar aqui na nossa mente e aqui no nosso coração, esvaziando nossa mente, esvaziando nosso corpo 4D e, se possível, atingindo aqueles demais corpos que a gente já estudou, o quaternário inferior, da tríade superior, e quem sabe alcançando, inclusive, os seus 32 corpos. Mas é claro que o foco deve ser aqui, no quaternário inferior, e, sobretudo, aqui, no seu corpo 4D, no seu nível 5D, o corpo espiritual, o corpo astral, que são aqueles que estão mais próximos da densidade, da fisicalidade, e que a gente acaba lotando, empacotando de coisas, de painéis, de elementos, de ideias, de energias que não nos servem mais. Então, para isso, vamos respirar, vamos inspirar e reter por 17 segundos. 1 mais 7, 8, dando infinito. Vira o 8 ao contrário, símbolo do infinito. Você vai jogar isso para o universo. Não é buscar nada além de entregar. Vai entregar aquilo que não serve mais para você. Então, inspire, retenha. E ao expirar, utilize o músculo do diafragma e o músculo do períneo para expulsar com força mesmo, eliminando, dando uma ordem ao seu organismo, comandando a retirada daquilo que não serve mais a você. E ainda assim, na continuidade, você vai realizar outros ciclos de respiração. Inspire, retenha. Você vai colocar para dentro agora essa energia quintessenciada que já se encontra aqui à nossa volta. Focando agora na sua mente, na sua tela mental, no seu projeto, no seu plano, na sua meta a médio e longo prazo, na sua participação na Operação Resgate Terra, na sua participação no seu ticum, na sua ressignificação, no seu reparo, para daí entrar no reparo da própria criação e, quem sabe, colaborar algum tempo depois no reparo do próprio Criador, mas não de maneira impositiva, não de maneira sacrificial, não por ordem, não porque você tem que fazer, mas porque você deseja fazê-lo. Tudo que é roubado do ser humano não funciona. Os próprios extraterrestres e muitos seres extrafísicos já identificaram que o ser humano abduzido à força, na marra, não consegue ceder o material genético adequadamente. Mas o ser humano que aceita colaborar, participar, socializar o que ele tem de único, isso funciona. E é isso que você faz aqui. Um movimento proativo, uma ideia de desejo, reconheço, participo. Sou parte integrante de algo importante. E esse é você, humano adâmico. A joia da coroa. A criatura ferramenta que agora tem consciência. A criatura ferramenta com DNA libertário. Com a mente aberta, com os acessos interestelares sendo colocados à prova. E assim, você vai inspirar novos ciclos e reter. Fazendo com que os seus níveis subatômicos, suas células, moléculas, possam também respirar
se realimentar, se alimentar e metabolizar em profundidade, realizando a troca gasosa, a troca do alimento pelo que deve ser eliminado e tudo mais de um nível bem suave. Cada próton, elétron, cada nêutron, neutrino, gluon, quark, cada bit de Planck que você tem dentro de você, troca com você. Seus elétrons têm memórias. Eles reconhecem tudo que você faz. E você é capaz de comandá-los, de treiná-los. Você é senhor desse corpo e desses corpos que você hoje ocupa. Porque você não é esse corpo. Você é um fractal de alma. Um pedaço da alma que é um nível acima, que está imantado aqui nesse corpo hoje, agora, nessa existência. Então, inspire. Retenha essa energia por algum tempo, realizando tudo isso que eu acabei de falar. Coloque para fora, comandando a saída do ar, do gás carbônico, junto daquilo que não te serve mais. Mas agora direcione a eliminação de mágoas, rancores, orgulhos, ódios, medos, fobias, temores, traumas. Junto de gaiolas, pactos, votos, batismos, contratos negativados, miasmas, implantes, chips, dispositivos umbralinos, cadeados e tudo mais que até ontem aprisionava você. Você agora no canal não mais. Mas ainda assim precisa de um exercício como esse que seja o mais frequente possível. Isso é o Ticum. E assim, nos digamos aos queridos guias, amados mestres e a toda a nossa enorme família estelar. E vamos juntos a Adonés, bordo do prato avonal, onde Anhotakten e Mitran-El vão nos oportunizar a energia Umara, através do portal Avona Shantar. E, dali, essa energia Umara será entregue aos filhos paradisíacos de Miká, Metraton, Emanuelis e Starrer. Vão passar pelos universos locais de Tífanis, de Shinkara, e chegam aqui a Nebadon, o nosso universo local. Mas antes, elas são potencializadas, as energias, sobretudo a Umara, pelas ordens Melquisedeque, Landadek, Gordandek e Vorlandek, ordem Kumara, Amarilis, Chansara, Santara e a Grande Fraternidade Branca. Delas, aos comandos Astar, Shamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os Centuriões de Orion. Dos comandos às naves Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Ágata, Shambhala, Ramares, Ramatiz e Iroko. Uma menção especial à nave de Aberon e uma menção Yaberim, também presentes em nossos trabalhos. Das naves, a energia chega aos comandantes Ashiron, Toranque, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Stararielis, Rovena, Starhog, Ian Kohanim, Maria das Estrelas, Arkel, Astar Neolim II, Jaguar e Pantera Negra, que chega com todo o seu comando Panther e cercado da nossa equipe de dragões. A energia então entregue aos tonos de Preto Gélios e Caboclos de Aruanda, que já abrem diversos círculos concêntricos à nossa volta, com aqueles seres especialíssimos do nosso coração, do nosso hoje, ontem e sempre, xamãs, pajés, druidas, caciques, quilombolas, gnósticos, druidas, celtas. Falando em celta, lá na frente do clube de membros, temos uma aula fantástica sobre a mitologia celta já sendo construída. Lembrei muito deles agora. Eles devem estar aqui à nossa volta.
atuando ativamente com poções, ervas, cristais, barras de access e todos os elementos que nos são disponibilizados para trabalharmos. Como também Rancor e o sacerdote do templo de Horus, Rokná, e as sacerdotisas do templo de Ísis juntam-se a Druxos e Sucalá, Kadisha, Mirna e muitos outros se ligam a todo o nosso grupo. Nesse momento em que vamos nos religar a Gaia, Ista, Pachamama, Nanamburuquê, ao grupo dos 108 de Maria Madalena, Sara, Marta, Mãe Maria, Iemanjá, Mamãe Oxum. Gaia vai nos oportunizar a energia telúrica que vem do Sol central do planeta, através dos 7 dragões Elohim Kumara, acompanhado do cristal orgânico Astrastone, que chega às solas de nossos pés, adentra os tornozelos, joelhos e quadris, e ancora na base da coluna, no chakra básico, lá no pé da coluna. E ali ela ativa o Kundalini, uma energia criadora, criativa, geratriz. É através do Kundalini de cada ser que é feita a criação. Foi do Kundalini de Javé que ele montou o universo que ele montou. E todos eles têm energias e movimentações energéticas similares à nossa, mas similares. Porque igual a você, humano adâmico, nenhuma energia é capaz de movimentar-se. E o seu ascender do Kundalini é fantástico. E ele se dá agora. Do seu chakra básico, 2 serpentes douradas chegam até o seu coração, motor Taurus ligado, chama trina, chakra cardíaco. Ela ascende até a pineal, terceiro olho, terceira visão, abre as memórias interestelares e encontra a energia Umara, que aqui ficou para entrar numa simbiose quântica, ascendendo pelo chakra da coroa, abrindo uma enorme malha toroidal. Kanchampam, Kanchampam, Kanchampam. Jai Jai Shivam, Shivam, cara. Jai Jai Shivam, Shivam, cara. Hareum, 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 cara. Hare Hare, Hare Hare, Om, cara. Assim é, assim está feito. Na aula anterior, a de número 3, já desse nível 1, falamos sobre Naosh, iniciamos Naosh e abordamos sobre aqueles níveis dimensionais em que voltei a falar sobre o fractal indo até a supramônada. Hoje, aqui na aula 4, a gente vai continuar falando de Naosh, tanto que o primeiro slide aborda as características de Naosh. Então vamos a ele. Naosh foi formatado ainda em 14D. Isso é muito importante que seja colocado para vocês, porque a grande maioria, se não todas, as estruturas mais densas, mais pesadas, na 4D, ou em dimensões abaixo, como acontece com o planejamento 1D do reino mineral, o planejamento 2D do reino vegetal e do 3D do reino animal, todos são planejados, projetados em níveis acima. Então, Naosh, que é físico, que tem algumas áreas 6D, 7D, 5D, 4D, como é o nosso caso, ela foi formatada, ele foi formatado, o cluster, né? Ainda em 14D. Então, isso acontece, são níveis acima, onde são estruturados esses planetas, sistemas, constelações. Aqui é um cluster, aqui é um pedacinho, onde dentro desse pedacinho é maneira de falar, né? Porque é enorme, você tem a nossa galáxia, aquela em que você se encontra. Esse planejamento 14D
há mais de 138 bilhões de anos. Olha como agora eu realmente voltei no tempo, mas já vinha falando para vocês que a gente volta no tempo em muitos momentos, né? E as 49 galáxias, desde o início, então aqui você pensa assim, você começa a formatar em 14D a 138 bilhões e começa a descer, né? Aí você vem para 13, 12 e assim sucessivamente para baixo. E as 49 galáxias nessa descida, no início da estruturação do cluster, já apresentavam o maior grau de polaridade abaixo de 8D. A gente conversou isso um pouco, né? Tanto que eu falei, lembra que eu falei agora há pouco de 4D, 5D, 6D, 7D, porque é abaixo de 8D que essa polaridade se manifesta. Porque acima de 8D, a polaridade não faz muito sentido. Ela não se manifesta dessa maneira e a gente vai ver isso futuramente, tá? E essa polaridade ela variava 23% e 82% na média, e essa última aí de 85% é o caso de Arcones, aquele local específico formatado por Saratem. Lembra? Onde, em Naoshi, uma matriz de controle positiva, a gente já viu isso anteriormente nesse nível 1, gerenciava o processo de expansão de consciência das almas inseridas no jogo cósmico. Tá? Como eu falei de abaixo de 8D, eu falo de almas. Aí os fractais de alma se inserem em níveis ainda mais abaixo, que é o caso nosso aqui hoje. Tá? Então, essas almas, a consciência delas e a expansão delas, no jogo cósmico, nesse jogo, você vai ouvir muito esse termo e a gente vai começar a falar cada vez mais sobre ele, de novo, como já falamos no nível 0. Ela era gerenciada, essa expansão, pela matriz de controle positiva. Uma forma de controlar, de organizar, de gerenciar. Então, você veja, como eu já falei anteriormente, logo no início desse nível 1, a matriz de controle, a ideia original, a gênese dela, ela não é ruim. É que hoje, quando você fala de matriz de controle, da Matrix, do nosso planeta, por exemplo, só pensa em coisa ruim, porque ela acabou sendo deturpada e aqui foi utilizada como um controle impositivo, sacrificial, e aí entram todos aqueles problemas que a gente já discutiu especificamente da nossa criação. Tá? E esse jogo cósmico sobre o qual eu abordo, logo aqui abaixo do asterisco do número 1, ó, ainda antes da OBS, ressalta de novo que era um jogo cósmico entre as polaridades de Mika e Genotaki. Lembra que nós já vimos que Mika, quando gerenciava sozinho, quando estava tudo sob a égide dele, a polaridade era uma, a ideia era uma, mas ele aceitou, ele permitiu a entrada de outros, eu coloco a Genotaki como destaque, né? Mas já falei da Saratem, que é braço de Genotaki, já falei do próprio Javé, que é uma explicação que eu venho dando com base nas mitologias sobre o nosso universo biológico e o universo imaterial, tal do Brahma Loka, ok? E OBS sobre esse jogo cósmico, ó. Algo que jamais havia sido realizado. O que é esse algo? Esse jogo cósmico entre dois filhos paradisíacos com polaridades tão extremas. Uma coisa que eu preciso ressaltar de novo. Não há aqui uma guerra, uma briga. Eles não estão brigando. Um filho paralítico e outro filho paralítico não tem questiúnculas, como um ser humano às vezes tem, ou como outro ser em dimensões abaixo pode ter. Eles não têm mimimi, problemas menores, como egoísmo, ciúme, implicância. Não tem essas questões. Eles disputam, eles trabalham numa tentativa de fazer os projetos deles funcionarem. E, às vezes, em alguns casos, funcionam juntos. A gente vai chegar nisso ao longo do nível 1 todo, tá? A dualidade mais elevada anterior ao momento da entrada dos filhos paralíticos, dos demais, que eu falei, né? Quando era só Mika,
ela havia extremado, chegado ao máximo de 35%, que já era, para a lógica de Micah, um valor bastante interessante. E para gerenciar esse novo xadrez, aqui eu usei o termo jogo cósmico, aqui eu coloquei novo xadrez. Faço referência à mesma ideia, tá? Se estabeleceram ordens e os atributos dessas ordens, que é exatamente o que a gente vai ver na sequência nos 2 próximos slides. Essas ordens todas, que eu venho falando sobre elas já há algum tempo, e eu falei que uma hora a gente estudar mais elas. Hoje, eu vou só passar rapidamente sobre alguns atributos de cada uma delas. Futuramente, ao longo do próprio nível 1 e no nível 2, a gente vai começar a ver um pouco mais cada uma delas. Talvez não todas, tá? E aqui é uma imagem ilustrativa de você, humano adâmico. E eu deixei aqui esse momento sendo capitaneado por um sagrado feminino. Essa energiazinha, em alguns momentos, você observa que é como se fossem luzes nas suas mãos, dando a entender que você tem tudo em suas mãos. Você, humano adâmico, é um potencial para a expansão da consciência. Uma multidão de seres, o planeta aparentemente Terra, trabalhando essa ideia da expansão. Vamos às ordens, então? Essa é um assunto que eu vou dividir em partes. Tamanha quantidade de ordens e o que eu preciso falar sobre elas, tá? Na parte 1, a gente vai falar sobre Melquisedeque, a ordem Melquisedeque, que eu chamo aqui, que eu coloco no nosso ancoramento. Aliás, as primeiras todas você vai lembrar que eu coloco aqui. A ordem Melquisedeque, ela está relacionada com a legislação existencial dos superuniversos. Então, é um nível bem lá em cima. E armazenamento dos registros acásticos desses superuniversos. Tá? Hoje eu só vou passar pelo que cada uma faz. Uma ou outra pode ser que eu aprofunde um detalhe aqui, outro ali, mas o estudo de cada uma delas gera um slide para cada uma, ou quem sabe uma aula para cada uma. Por isso que eu falei que isso é um plano futuro. Ok? Ordem Vornandek. Ela relaciona-se com a engenharia criacional dos superuniversos, onde inclui as supramônadas e os seus desdobramentos, porque isso faz parte da criação, tá? A ordem Lanô, que nós já estudamos um pouquinho mais do que as outras duas no nível 0, tá? Ela tem a ver com os projetos políticos, e não se assuste com a palavra político, porque nós também deturpamos demais essa ideia do planeta, porque a nossa ideia do político partidário, do político parcial, do político para o meu umbigo, acabou que deturpa até essa ideia da política. Tanto que tem muita gente que fala que eu não gosto de política, eu não quero política, eu não faço política. Você faz política o tempo todo. Ao acordar, ao se relacionar com alguém, ao pedir um favor, ao realizar uma tarefa, você está realizando a política. Vários tipos de política, só para falar de maneira muito geral. Então, são projetos políticos e criacionais dos filhos paradisíacos. Tá? E codificação de genomas abaixo de 8D. Se você observar, eu estou descendo de um nível para o outro. Apesar delas interagirem, eu estou descendo. Ó. Ordem Gorodandek. Evolução dentro das diretrizes da Confederação Multidimensional. Lembra do glossário? Estudo das legislações de cada setor evolutivo. Você vê que aqui em cima eu falei dos superuniversos. Ó. Aqui eu já coloquei os filhos paradisíacos e seus projetos. Aqui já estou entrando em cada setor evolutivo, que nós vimos logo no início desse nível, os setores maiores e menores. Tá? Ordem micaélica, que eu não cito a ordem micaélica, mas o Micá é citado. Então, ela está incluída. Ativação dos códigos crísticos e dos genomas de Micá. Isso é uma aula só sobre isso, tá? Mas ao longo a gente vai ver muita coisa, inclusive nas palestras, eu já começo a abordar sobre isso aqui.
desenvolvimento das raças e da conexão dessas raças com a fonte, em busca do quê? Da ascensão, que de uma certa forma é o que você está fazendo aqui agora nesse planeta. Ordem Kumara, que eu sempre ressaltei muito, e a gente estudou bastante a Ordem Kumara, mas não esgotou. Ela faz parte da harmonização e intercâmbio entre as federações. Olha como é que eu desci. Cheguei nas federações agora. Inserção da energia crística nos mundos em evolução ainda desconectados, como o nosso. O nosso é um mundo em evolução ainda desconectado. Aí eu coloquei delas todas, eu destaquei os Kumaras em ação, porque eu queria que você observasse nessas imagens aqui, ó, as asas. Olha aqui as asas. Eu vou insistir com vocês sobre isso, ó. Olha essa aqui, ó. Se você olhar para essa central, você me garante que é asa. Mas se você começar a observar as outras, ó, você começa a observar também e questionar se isso realmente é asa. É o que eu falo para vocês. Alguns seres têm asas? Tem. Nem sempre o anjo tem asa, nem sempre o que tem asa é anjo. Primeiro que eu já quebrei o paradigma do que é anjo nesse canal, né? Trouxe várias versões para vocês. E aqui nós temos energias, ligações, interrelações entre eles e outros pontos do local onde eles estão, que representam esse emaranhado que faz dar a sensação de asa, que não necessariamente é asa. Tá? Só trouxe isso aqui para destacar essa nossa tendência a santificar tudo e a angelicar tudo, até pela imposição das vertentes religiosas. Ordens, parte 2. Aí temos a ordem Arielis, que faz parte da fiscalização do contexto político, evolutivo de cada quadrante. Você vê, estou vindo do setor, vim parar no quadrante. Anciões dos dias. Agora eu vou subir de novo. Ó, tá? Desci, agora subo de novo. Ó. Anciões dos dias. Equivale ao conselho kármico administrativo de cada universo local. Os portões dos dias. É portões 2 ou portões D. Os nomes todos que tem D aqui, né, nesse caso das 3 sequências, pode ser 2 ou D, tá? É mais uma nomenclatura que tem em várias fontes, inclusive daquele livro que eu chamo livro de Urantia, que já comentei com vocês. Eles estão focados na ideia do foco criacional de cada supramônada e suas mônadas nos universos locais. Os últimos dos dias, recepção do fractal e dos níveis acima em cada reconexão. Porque um fractal, ao ascender, ele se reconecta com a sua alma. Mas uma hora, aquela alma vai esgotar todos os fractais que vieram trabalhar em níveis abaixo e ela vai ascender também. E ela vai se reconectar com o seu espírito. E aí vai. O objetivo é que todos dos níveis mais abaixo, uma hora esgotem o seu trabalho, terminem, finalizem, como você quiser colocar o tempo verbal, o tipo de verbo, e eles vão retornar para o seu ponto máximo, que é a supramônada. Tá? Aqui, ó. Recepção do fractal e níveis acima em cada reconexão. Com o que em cada momento desse? A avaliação dos projetos individuais. A ordem Santa Esmeralda, que a gente fala tanto, né? A avaliação dos genomas e das raças em suas relações com a fonte. Eu lembro que no nível 0, até expliquei para vocês que a ordem Santa Esmeralda ela é um enorme banco de dados genético. Ela tem genoma de todos os lugares que você puder imaginar. E esse OSA é a Ordem Santa Ametista, que realiza a intermediação entre o Conselho dos Anciões e os conselhos kármicos de cada quadrante. Eu coloquei aqui do lado uma imagem falando das tarefas siderais, para você ver que as tarefas são muitas, eles estão espalhados, e aqui tem seres com asas, seres sem asas, seres de diversos tipos e ordens. Infelizmente, só consegui uma imagem em que todos eles, ou quase todos, aparentam a forma humana ou humanoide. Mas nem assim é somente eles, né? Nós sabemos que temos raças, espectros,
aparências muito diversas nessas diversas áreas ou ordens. Aí vamos agora falar das ordens Enaosh, relacionando o nosso assunto. As ordens estabeleceram uma matriz positiva, como você já entendeu agora, eu vou passar a trazer o MC positivo assim, tá? Capaz de gerenciar o quê? O fluxo de almas entre as realidades de Naosh. Então, é o planejamento para todo Naosh. Mas aí aconteceu o quê? A interferência de Saratem na matriz de controle, que nós já vimos, ela fez acontecer o quê? Fez quadruplicar o tempo despendido e o fluxo de almas aprisionadas, colapsando áreas de Naosh, como em Arcones, por exemplo. Ou seja, havia um planejamento X e ele acabou tendo o seu tempo quadruplicado porque várias almas se perderam. Lembra da história que eu falei para vocês sobre nem tudo é um planejamento perfeito, adequado, que sempre funciona 100%? Por isso eu coloquei da possibilidade dos acasos, coincidências, interferências, interrupções, sorte, azar. Era para ser de um jeito, foi de outro. Então há sempre uma tentativa de retificar o que está em andamento. Arcones, o local que Saratem formatou, abarcou o maior número de representantes de Enotaki, formatando um império de raças com a predação natural e movidas pelo ódio e pelo poder. Isso a gente viu bastante no nível 0. Eu trouxe uma imagem nova. Eu peço que vocês não se assustem, porque a gente tem uma tendência a achar sempre o bichinho feio. É de um reptiliano desse tipo de raça, ligada à predação natural. Tá? Esses seres existem. E aí, quando se deu, quando essa interferência chegou a esse nível, Mika fez o quê? Mika inseriu sua própria codificação genética duodecimal. E a gente vai ver um bocado ainda sobre isso, tá? É a entrada de Mika, como eu falei para você, e você vai ver em alguns slides ainda hoje, ele antecipando nas linhas temporais, ele percebendo o que poderia dar, que embrólios poderia haver com aquelas entradas daqueles seres que ele permitiu, e ele entra em série a própria codificação genética duodecimal dele, de 12 filamentos, a fim de suplantar o genoma bial, que é o genoma desse ser aqui. Ó. O reptiliano ele tem um genoma bial de 2 filamentos. Os reptilianos de Arcones, como eu acabei de falar, eles são caracterizados por essa quantidade de filamentos. E um código com 12 filamentos era capaz de suplantar. Adivinha quem é que tem esse código? Você, humano adâmico. Eu me lembro que no nível 0 até expliquei que as 12 hélices ou 12 filamentos são capazes de produzir uma 13ª, que é aquela da abertura do leque, é aquela do acesso ao DNA além do que você normalmente tem. Eu me lembro que eu falei que dos 28.869 genes que todos nós possuímos, nós acessamos um percentual minúsculo. Mas você, quando abre esse leque, você é capaz de acessar mais, você é capaz de mergulhar em plenitude com a sua codificação duodecimal, que pode ter um 13º filamento ou hélice. Associou todos os conhecimentos? Vamos falar dos genomas. Até então, o genoma mais evoluído que havia era dos Elohims ou Elohims primordiais. Ele era decimal. Esse Elohim, ele é decimal. De quem? De quais seres? De seres da confederação multidimensional e da supra. Então, seres desse nível têm os tais dos 10 filamentos ou hélices. Você vai encontrar diversos nomes ou referências diferentes nas fontes, tá? O duodecimal de Mika foi considerado e agora não se espantem. Alguns seres, nesses níveis acima, observa que a perfeição ela é lá no paraíso. E a perfeição não é capaz de lidar com esse caos. Então, esses seres aqui abaixo,
Eles não são perfeitos. E muitos interpretaram essa interferência, essa entrada de Micá dessa maneira, como um traje. Vários ficaram ofendidos. Ou seja, pode ser que os filhos paralíticos, propriamente, não tenham aquelas características que eu falei lá atrás, lembra? Mas seres menores têm ciúme, têm implicância. Por isso que eu falei sobre isso hoje. Mas a maioria achou aquilo um salto quântico. E realmente foi um salto quântico. A presença de um ser desse tipo como é você hoje, foi uma revolução. Foi mais do que uma evolução. Isso produziu, é claro, a pirataria e o comércio. A gente abordou um pouquinho sobre isso no nível 0. Você aqui vai voltar a ver isso. Pirataria e comércio de quê, professor? Dos genomas. Então, houve uma pirataria e um comércio desses genomas por aquelas casas de comércio que a gente trabalhou lá no nível 0. E aí se deu o quê? A criação de raças não catalogadas pela Ordem Esmeralda. Quem mais fez isso foi a linha de Egotaki e a linha de Saratem, despertando a atenção de outros filhos paralíticos e seus projetos inovadores, porque agora vários desejavam entrar nessa nova escalada de genomas que fugia aquilo que até então vinha acontecendo. E veio a fusão das realidades paralelas de outros locais, como Shinkara e Tiffany's. É aqui que entra, por exemplo, o Starré de Shinkara, para participar disso muito mais ao lado de Micá. E Tiffany's é aqui a entrada de Emanuelis, aqueles dois filhos paralíticos que eu cito, além de Micá e Metraton. Já era aqui, como eu antecipei, a sutil antecipação de Micá. Antecipação dele com o quê? Um olhar nas linhas temporais. Ele já começava a perceber aquilo que eu falei para você. Ele se antecipa com o quê? Um está aqui, ó, com esse duodecimal. E lembra da teia Word, a teia quântica da vida, da mitologia nórdica, do Moros ou Orlog? Ele manipulou aquilo. As Nornes, ou Nornas, como eu expliquei lá atrás, e vou voltar a falar sobre isso. Então, o humano adâmico, ó, essa joia da coroa, esse ser que é você, com um genoma muito especial. Estou voltando com isso, porque isso é muito importante que você monte na sua cabeça, na sua mente. Eu já falei sobre isso um pouquinho no nível 0. E esse despertar do interesse, como que ele se deu? Os primeiros filhos paralíticos a solicitarem a autorização para evoluírem e testarem novos projetos, observe, eles agora começam a vir de outros superuniversos. Os primeiros foram de Haratreia ou Aratreia, o quinto superuniverso, e Linatil ou Linatil, o sexto superuniverso. Ou seja, o que Micá fez foi tão extraordinário, foi tão inovador, foi tão inusitado, que chocou a muitos e atraiu o interesse de seres, de filhos paralíticos de outro superuniverso. Foi a partir de projetos distintos desses dois universos, desses dois superuniversos, que houve a ampliação da quantidade e mesmo da diversidade de genomas gerados. Percebe por que hoje você tem conhecimento, você lê, você abre uma fonte, um autor, que fala de reptiliano, draconiano, humanoide, aviário, tantas variações. Por isso, porque nesse momento a variação de genoma se ampliou muito. Aí a gente volta um pouquinho para a nossa nebulosa de Andronover. A nebulosa de Andronover, nessa época, lembra que eu falei de 138 milhões de anos, bilhões de anos no primeiro slide. A gente vem andando no tempo, mas ainda estamos muito lá atrás. Nessa época, ela ainda estava em estágio inicial de formatação.
E o que se deu depois, que foi a criação de Naos, que a gente começou a ver na aula passada, foi fundamental. Para quê? Para deixar Nébadon, o universo local onde está inserido Naos, com um fluxo mais equilibrado no contexto existencial. Percebe a relação das áreas, de por que nós estamos estudando isso? E aqui, ó, número 1, ligado a Nébadon, o BS1. Observe que estamos retornando ao início do nosso universo local de Nébadon. É muito no início aqui. Porque eu falei para vocês que o universo local ele veio formatado a partir da nebulosa de Andronover. Ainda estamos nesse processo. Para você perceber como isso é lento, não é de uma hora para outra. E como eu falei de outro superuniverso, só para uma imagem, de novo, ser mostrada para vocês, é uma imagem diferente. Aqui está Avon, na Ilha do Paraíso, tá? E os 7 superuniversos à volta. E aqui eu consegui uma imagem que tem leste, norte, aqui está o oeste e aqui é o sul. E observa como cada superuniverso apresenta uma distribuição energética diferente. Mas são aqueles mesmos 7 superuniversos físicos que já tratei com vocês anteriormente. Você cria a sua realidade através da sua mente. Tenho insistido muito com isso, né? Você é o observador. O observador externo da física quântica, aquele que está observando de fora, não precisa ser um terceiro. Você é o próprio observador de si mesmo. Por isso que você é capaz de ser um co-criador, plasmar e gerar a sua transformação. Kang Sham Fam. Kang Sham Fam. Kang Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Hareon. Hareon. Hareon Cara. Hare Hare. Hare Hare. Om Cara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Abraço fraterno e amigo. Em breve, estarei aqui novamente com vocês, trazendo a próxima aula, em que vamos adentrar ainda mais na hoste e vamos começar a falar daquilo que a gente chama de universo teta. É o nosso pedacinho, tá? Que eu até fiz uma comparação há pouco tempo, falando de teta, Nébado e Javé. Lembra? É hora da gente conseguir esmiuçar um pouco mais esse teta. Aproveitem, estudem, façam a revisão das aulas, observem que já há novas palestras na sequência e as aulas do nosso nível 1 continuarão. Aguardo vocês. Até lá.